Gente, paz do Senhor, eu vim compartilhar com você um princípio muito importante para viver milagres. E esse princípio é a fé. Em Hebreus 11:1 diz que a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, o que você tem esperado? Onde você tem depositado a sua fé? Eu amo a tradução em hebraico da palavra fé, que diz emuná. Para eles, essa palavra significa se apegar a algo ou alguém com todas as suas forças, como se a sua vida dependesse disso. Então imagina só, você em alto mar, em deriva, tudo que você vê é um pedaço de madeira vindo na sua direção. O que você vai fazer? Logicamente, você vai agarrar aquele pedaço de madeira como se a sua vida dependesse dele, porque naquele momento depende, certo? Então, fé é isso. É você se agarrar a algo com todas as suas forças, como se a sua vida dependesse disso. Então, onde tem estado a nossa fé? A nossa fé tem estado em coisas, em pessoas que são falhas, que podem nos deixar na mão e por isso vivemos frustrados? Ou a nossa fé está num Deus de milagres, um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que tem um poder que é totalmente ilimitado? A nossa fé precisa estar na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fé. E fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza, ela não é um sentimento. Quando eu era criança, eu achava que eu não tinha fé. Eu muitas vezes, sabe, eu parava tudo que eu estava fazendo ficava assim, ó, parada, ouvindo até as batidas do coração, pra ver se eu sentia alguma coisa de diferente surgindo em mim, tipo, pra falar, eu tô com fé. Mas não é assim. A fé, ela não é um sentimento, não é uma emoção, não é o que você sente. Você não vai acordar e um dia vai falar, poxa, hoje estou sentindo que eu estou com fé. Não, não vai ser assim. Fé, ela não é algo que você sente. Fé, ela é uma certeza, ela é uma convicção, ela é algo assim que você tem certeza, independente de qualquer coisa, você tem certeza daquilo. A fé, ela não está atrelada, ela não anda junto, sabe? Ela com dados científicos, com coisas que podem estar indo, sabe, para beneficiar aquilo. Você crê. Não porque aqueles dados eles estão favoráveis, não porque aquelas condições para que aquele algo aconteça é favorável para aquilo acontecer. Não, você crê porque você coloca a sua fé num Deus de milagres, num Deus que ele pode fazer todas as coisas, independente da sua realidade. Olha para Abraão. Abraão, ele não tinha filhos, quando Deus apareceu para ele, ele não tinha filhos porque ele já era idoso, sua mulher era idosa e era estéril. Então, olha só, uma mulher, um casal de idosos, uma esposa estéril, Deus chega para eles e fala assim, Abraão, eu vou fazer com que vocês tenham uma descendência tão numerosa, tão grande, maior do que as estrelas do céu e os grãos de areias da terra. Então, eles não tinham filhos, eram estéreis. Eles praticamente estavam esperando a morte, porque não poderiam ter filhos, já eram idosos. E Deus chega para eles e fala assim, olha só, não depende da sua realidade, mas depende da força do meu poder. É exatamente isso. Então, aquele idoso que praticamente já estava esperando a morte, chegou e Deus, sabe, ele fez um milagre. A descendência de Abraão, ela é mais numerosa do que os grãos de areia da terra e do que as estrelas do céu. Olha só, quantos judeus já existiram e existem. Quantos que creem em Jesus, que não são judeus, mas que creem em Jesus, que já existiram e existem. Os que são da descendência, sabe, que são comparados aos grãos de areia da terra, são da descendência judaica. E os grãos de areia, as estrelas do céu, somos nós. É uma comparação, somos nós que estamos na promessa, na videira que é Cristo, né? Então, olha que família enorme. Deus cumpriu com a sua palavra. Olha, Ana, ela não podia gerar. E Deus concedeu a ela filhos. Quantos milagres Deus não fez, não é mesmo? E nós vamos ver isso, a fé, ela não depende de uma circunstância. A nossa fé, ela precisa estar em um Deus de milagres. Ela precisa estar em Deus, independente da nossa realidade, independente daquilo que nós estamos vendo. Nós colocamos e depositamos a nossa fé no amor de Cristo, no amor de Jesus, na palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela precisa estar sobre uma sólida rocha, uma rocha sólida, sobre algo que é firme, algo que não falha. A nossa fé precisa estar na palavra. A nossa fé precisa estar em Cristo Jesus. E olha que interessante, a fé, ela te capacita para vencer gigantes. Lembra de Davi?
Olha só, a fé fez com que um jovem de boa aparência, que não conseguia nem usar as armaduras de guerra, por serem pesadas demais, ser vitorioso na batalha, com um exército inteiro de homens treinados, fortes e preparados para a guerra, se acovardaram. Então, olha só, Davi, ele era um jovem de boa aparência que não conseguiu nem vestir as armaduras de guerra porque elas eram pesadas demais para ele. E o exército lá, um exército que já tinha vencido várias outras batalhas, eles tiveram medo de Golias. Davi, ele não tinha estrutura ainda de um guerreiro, ele não tinha um treinamento, porque ele era pastor, ele cuidava de ovelhas, né? Mas ele lembrou que o mesmo Deus que guardou ele do leão, que guardou ele do urso, o mesmo Deus que tinha tantas promessas e ainda tem sobre o povo de Israel, o mesmo Deus que já demonstrou de várias formas, de várias maneiras, o amor dele pelo seu povo, é o Deus que venceria aquela guerra, aquela batalha por ele. Então, Davi, ele não olhou para a sua circunstância. Ele poderia pensar, poxa, olha só, esse exército de homens valentes, de homens assim que já venceram tantas outras guerras, batalhas, e estão com medo. Eu sou um pastor de ovelha. O que eu posso fazer? Ele não olhou para si, ele olhou para Deus. Então, ele teve fé, ele colocou sua fé em Deus. E Deus, ele fez um milagre e derrubou aquele gigante com uma pedrinha. Olha que ironia, que legal. O poder de Deus, ele independe da nossa realidade. Ele é totalmente independente da sua circunstância, das coisas, se as coisas elas são favoráveis ou não. O poder de Deus, ele está acima das circunstâncias, e nós precisamos crer, colocar a nossa fé. E é com essa fé que nós vamos vencer os nossos gigantes, crendo que o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer lá naquela cruz por você, por mim, para que hoje nós não fôssemos condenados, não fôssemos receber aquilo que nos era devido no inferno. O mesmo Deus que nos libertou de tantas coisas, o mesmo Deus que tem cuidado de várias formas de mim e de você, o mesmo Deus é o Deus que vai vencer os nossos gigantes, os gigantes que nós não conseguimos vencer. É o Deus que vai derrubar o Golias. É o Deus que vai colocá-lo sob terra. É Ele. Nós precisamos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. E é essa a palavra que eu quero deixar para você. Vamos vencer gigantes, vamos viver maravilhas. Lá em Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, ó: "E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles." Então, aonde as pessoas elas eram incrédulas, o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus que estava lá naquela cidade, que poderia ressuscitar mortos, que poderia curar os enfermos, que poderia fazer tantas maravilhas no meio deles, aquelas pessoas, elas não creram. A incredulidade delas impediram o milagre. A incredulidade delas impediram o milagre de acontecer, porque elas viam Cristo, elas viam Jesus naquela cidade, na própria cidade de Jesus, onde ele cresceu. Eles viam ele como filho de Maria e filho de José. Eles não viam como o filho de Deus. Então, apesar de dele ter feito vários milagres também nessa cidade, dele ter colocado as mãos sobre os doentes e esses doentes terem sido curados. Então, meu irmão, não deixa que a sua incredulidade te impeça de viver os milagres. A nossa fé precisa estar em Deus. Deus, ele ainda é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que fez tantas maravilhas no passado e é o mesmo Deus que ainda faz no presente. A nossa fé é a fé que precisa estar, sabe, no nosso Deus. A nossa fé fará com que vivamos as maravilhas do Senhor e que venhamos a experimentar as maravilhas, os milagres, andar sobre as águas na nossa geração. Está na hora de trazer para a nossa geração as maravilhas. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que os milagres, os sinais, eles iam nos seguir. E nós precisamos ir adiante. Vamos crer, vamos colocar a nossa fé na palavra de nosso Pai. Deus te abençoe.